Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. O sol da igreja com a paz do Senhor. Hoje é um culto denominado da vitória. Eu tenho certeza que Deus tem vitória para você nessa noite. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem. O Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 45 ao 49. Aleluia. Que diz assim: Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: Vem e vê. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito: Aqui está um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Nesta noite, eu quero falar apenas a respeito da vinda do Messias, mas não somente do arrebatamento, mas do nascimento dele e toda a sua trajetória. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 2, nós podemos observar o nascimento do Messias. E o nascimento de Cristo, a vinda de Cristo para este mundo, ele foi profetizado também por alguns profetas no Antigo Testamento. E um deles foi o profeta Isaías. E este profeta, ele profetizou 700 anos antes da vinda do Messias, correto, Max? E cumpriu-se o nascimento de Cristo após 700 anos daquela profecia. E Jesus Cristo nasceu, e a palavra de Deus nos diz que haviam 3 sábios, alguns dizem 3 magos, que foram guiados por uma estrela até o menino. E quando eles chegaram até Herodes, que era na época um rei, um governador, eles perguntaram a ele a respeito do menino, aonde teria nascido o rei dos judeus. E aquilo perturbou Herodes. E Herodes quis saber mais a respeito. E começou a investigar há quanto tempo eles sabiam que o Messias, que aquele menino nasceria, de onde nasceria, aonde nasceria. Quis saber a questão daquela profecia, de quem era, como seria. E aqueles 3 reis magos, aqueles 3 sábios, eles saíram da presença de Herodes. Herodes disse a eles: Olha, se vocês o encontrarem, volta aqui e me avisa que eu também quero adorá-lo. E aqueles 3 homens saíram, e a estrela continuou guiando eles até que eles chegaram até Belém, onde o menino estava. E eles, encontrando o menino, prostraram-se e o adoraram. Mas o Senhor os advertiu em sonho que eles não voltassem para Herodes, mas para que eles tomassem um outro caminho e fossem embora. E Herodes ficou perturbado, ficou irado com aquela reação deles.
e ordenou uma matança em massa, né? Tudo baseado nas informações em que os magos haviam passado a ele. Então ele deduziu que as crianças menores de 2 anos, meninos, deveriam ser mortos, porque poderia estar o Messias, né, dentre elas. De fato estava, mas o Senhor, ele avisou, através de um anjo, José e Maria, para que descessem com o menino para o Egito. E assim sucedeu. E quando eles desceram para o Egito e por lá ficaram um tempo, eles retornaram anos depois, já com o menino crescido, o menino crescendo em sabedoria e graça no Espírito. E passaram-se os anos e nós vemos João Batista batizando no Jordão, quando ele começa a profetizar que viria alguém maior do que ele, do qual ele não era digno de desatar a sandália dos seus pés. E que ele batizava com água, mas viria um que batizaria com fogo e com o Espírito Santo. E quando ele olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus tem esse encontro com Filipe, e Filipe fica todo contente e quer sair convidando as pessoas para seguirem o Messias. Olha, nós encontramos aquele que vai tirar o pecado do mundo, aquele que é a salvação do mundo, encontramos o Rei dos Judeus. Ele chega até Natanael e ele pergunta: Natanael, você não quer seguir com a gente? A gente encontrou o Messias. E ele diz: mas pode vir alguma coisa boa de Belém? E quando eles se aproximam, Jesus vai de encontro até Natanael e diz a ele: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E Natanael, ouvindo aquilo, ele meio que se assusta e fala: mas de onde que ele me conhece? Aí Jesus pega e diz a ele, fala: antes que Filipe te chamasse, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E Natanael, naquele momento, ele reconhece o Senhor Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como o Rei dos Judeus. Mas por quê? Porque quando Jesus disse que antes que Filipe tivesse chamado, ele já o tinha visto debaixo da figueira, ele estava dizendo que alguns historiadores, né, Max, eles têm bases a respeito de que talvez Natanael e Jesus tivessem a mesma idade. Nos dias em que Herodes mandou matar os meninos, Natanael tinha aproximadamente a mesma idade. E sucedeu que Jesus foi para o Egito com os seus pais, mas Natanael, ele era escondido pela sua mãe debaixo de uma figueira. Então ele quis dizer: olha, Natanael, aquele teu segredo eu sei, porque eu já tinha te visto debaixo da figueira. Meu irmão, agindo Deus, quem impedirá? O Senhor Deus é aquele que sonda o meu e o seu coração. O Senhor Deus é aquele que conhece a minha e a sua necessidade. E como já foi dito nesta noite, não fomos nós quem o escolhemos, mas Ele escolheu a nós. Ele te escolheu para essa obra. Ele te escolheu para que você vá e testifique a respeito dele. Meu irmão, e olhando ainda, né, para estas mensagens, para este Cristo, eu quero falar deste Cristo que João Batista, ele apregoava, e que ele dizia que viria um maior do que ele. Este Cristo é o mesmo Cristo que Isaías profetizava, e o seu nome será Pai da eternidade, Deus forte, Conselheiro e Príncipe da paz. Este é o Jesus que eu e que você servimos.
Este é o Deus que habita em nossas vidas. E todos nós sabemos que a vinda de Jesus Cristo para este mundo foi principalmente devido ao pecado que entrou no mundo por Adão. Jesus Cristo, ele sempre foi um plano de salvação para mim e para você. Jesus Cristo, ele é essa ponte que une o homem a Deus. Ele passa por cima do pecado, porque o sangue que ele derramou na cruz do Calvário tem poder para nos remir, tem poder para libertar, para transformar, e ele é aquele que conduz o homem para o céu. Aleluias! Glórias ao nome santo do Senhor. É esse Jesus, ô Luciano, que eu canso, que eu não me canso de pregar. É esse Jesus que eu vivo, que eu respiro e que as pessoas veem em minha vida, porque ele é esse Cristo que transforma, que liberta. Aleluias! Há esperança para mim e para você. Jesus Cristo, ele veio a este mundo unicamente para resgatar, para salvar aquilo que havia perdido. Deus, ele não abre mão de você. Se engana. Para ele não tem mais jeito. Não dá certo mais. O casamento dele não tem jeito mais. A filha dele não tem jeito mais. O filho não tem jeito mais. Ei, tem jeito sim. Deus, ele não abre mão de você. Deus, ele não abre mão da sua família. Os seus filhos são herança de Deus. Aleluias. Nós somos um povo lavado e comprado no sangue do Cordeiro. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário pela minha família, pela sua família, pelos nossos filhos. Os nossos filhos são herança de Deus. Tem jeito sim. Aleluias. Este mundo pode andar de mal a pior, mas nós temos um Jesus que ele nos purifica de todo o nosso pecado. O inimigo não tem do que nos acusar, porque o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos purifica. Ele nos dá o direito de salvação. Aleluias. O Senhor Deus, ele não entra em batalha para perder. Ele não perde uma alma para ele. Diz a palavra do Senhor que vale mais do que o mundo inteiro. Aleluia. O salmista Davi diz que é impossível se remir uma alma. Não tem como. Mas Jesus Cristo, é o sangue dele que ele derramou na cruz do Calvário. Cada gota daquele sangue foi por mim, foi por você, foi pelo seu filho, foi pela sua filha, foi pelos seus pais, foi pelo seu avô, pela sua avó. Aleluia. O Senhor Deus, ele não abre mão de nenhum de nós. Nós somos queridos por Deus. O Senhor Deus, ele enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por amor de mim e você. Olha a importância que você tem para Deus. Você que nos assiste, que já pensou em suicídio, depressão, há esperança para você. Jesus Cristo é a esperança. Ele te ama, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para te remir. É este evangelho que nós devemos pregar, Luciano. É este evangelho, Max. A trombeta, ela vai tocar sim. Ela vai. Eu não tenho dúvida disso. Mas até que Jesus Cristo venha, a nossa obrigação é alertar este mundo que nada está perdido. Que se nós ainda temos uma esperança, essa esperança é o Senhor Jesus Cristo, que anseia em vir buscar a sua igreja. Jesus Cristo anseia em vir buscar a sua igreja, em arrebatar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. João Batista, ele dizia que este Cristo, ele viria para salvar, para libertar e para transformar. João capítulo 15, no versículo 16, está escrito: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E esta mensagem que eu estou trazendo nesta noite, eu queria que você soubesse
que o Senhor Deus, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua intimidade. Aquilo que você tem pedido para o Senhor, Ele ouviu, Ele sabe, porque Ele é aquele que sonda os nossos corações, Ele é aquele que sonda as nossas vidas, Ele é aquele que conhece o nosso oculto. Aleluias. E eu louvo a Deus, exalto o nome santo do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem feito no meio da sua igreja. Grandes coisas o Senhor fará no meio da sua igreja, porque as suas promessas, elas ainda estão de pé para a sua igreja. O Senhor, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir, e essa obra se cumprirá quando a trombeta soar, e todo aquele que é salvo, que estiver preparado, que estiver ansioso, se encontrará com Ele nos ares, e Ele nos receberá, e receberemos um novo nome, receberemos a nossa coroa da vida, o nosso galardão está preparado, mas para isso é necessário que continuemos firmes nesta palavra, firmes neste Jesus, que não deixemos de levar a sua palavra, que nunca nos envergonhemos de falar do seu amor. E se alguém estiver em falta com Cristo, entre nesta noite na presença do Senhor, se derrame na presença dEle, que Ele vai te ouvir, Ele quer te perdoar, Ele quer remir os teus pecados, Ele quer te conduzir para um céu de luz. O Senhor Deus, Ele te ama, Ele não abre mão de você, você é a ovelha dEle. João capítulo 10 nos diz que Ele é o bom pastor, e as suas ovelhas escutam a sua voz, e a seguem, e não dá ouvidos para ladrões e salteadores. O Senhor Deus, Ele te conhece, Ele sabe da tua necessidade. Nesta noite, que o Senhor Deus possa falar no seu coração, que esta palavra seja bênção na sua vida, que você possa refletir, como já foi dito nesta noite, que existem dois caminhos, e a porta continua estreita, ela não aumentou, e o caminho da perdição ainda continua largo, mas no caminho estreito, quem nos conduz é o Senhor Jesus Cristo. Como está escrito na sua palavra, Ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias. E ao que vencer, darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, aleluias, receberá o seu galardão. Meu irmão, as lutas podem até vir, o caminho pode estar difícil, às vezes dá vontade de parar, mas que você possa olhar para o autor e consumador da nossa fé, que Ele nesta noite te dá um novo ânimo, que Ele nesta noite te encha de graça e poder, que o Senhor Jesus Cristo venha conduzir você nesta noite para este caminho, e que você não vá para o caminho de perdição, porque, como o irmão Luciano disse, para aqueles que são salvos e que esperam Jesus, haverá coroa e haverá galardão, mas para aqueles que se perderem, haverá choro e ranger de dentes. Para aqueles que se perderem, haverá sofrimento eterno. Para aqueles que se perderem, não haverá outra oportunidade. Então, nesta noite, que possamos estar firmes com Cristo e esperar esta bem-aventurada esperança, que será o dia em que o seu Filho Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Que possamos estar preparados, que esta palavra fique gravada nas tábuas do seu coração, e que possamos não somente pregar o Evangelho, mas que possamos vivê-lo a cada dia. Que pregar é fácil, difícil é viver aquilo que pregamos, mas que o Senhor Jesus, Ele nos dê graça, nos dê força para continuarmos enfrentando este mundo e apregoando este Evangelho,
e dizendo que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E Ele é quem conduz o homem para o céu. E sem Ele nada podemos fazer. E que sem Ele ninguém chegará ao Pai. O Senhor Jesus, Ele é a ponte entre o homem e Deus. Foi para isso que Ele veio, para nos ligarmos a Deus. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.